Oi, eu sou o Léo e hoje a gente vai conversar sobre um livro maravilhoso que eu terminei de ler recentemente, que é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu queria ler esse livro já faz muito tempo, porque eu vi que na época da publicação dele, lá em 1937, se eu não me engano, ele causou um espanto muito grande, chegou a ser apreendido pela polícia de Salvador e queimado em praça pública. Então eu realmente fiquei muito curioso de saber por que ele tinha sido proibido e também muito curioso em ler o livro. E por sorte eu ganhei esse livro de aniversário e li em alguns dias. E que história ao mesmo tempo triste e maravilhosa. Esse livro tem como um pano de fundo o contraste entre ricos e pobres, mas se foca mais em um grupo de meninos abandonados que moram em um trapiche. Para quem não sabe o que é um trapiche, assim como eu também não sabia o que era antes de ler esse livro, trapiche é um armazém que ficam estocadas cargas e mercadorias. No caso do trapiche do livro, é um trapiche abandonado que fica à beira-mar, então antigamente ele servia para o transporte marítimo. É um lugar bastante velho, com pedaços do teto caindo, ratos pelo chão, e esse então é o abrigo dos Capitães da Areia, esse grupo de meninos. Essas crianças então que vivem nesse trapiche, elas vivem de roubo e de aplicar pequenos golpes, e tocam o terror na cidade de Salvador. Os jornais odeiam elas, publicam várias matérias querendo que a polícia dê um jeito, que eles vão para o reformatório, mas ninguém sabe onde fica o esconderijo dos Capitães da Areia, então sempre fica muito difícil de pegar esses meninos. Esses meninos que se autodenominam Capitães da Areia são mais ou menos uns 100, entre crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Mas o livro vai se focar em alguns que são mais relevantes para o grupo. Cada um deles tem personalidades bem diferentes e bem marcantes e uma história de vida mais triste do que a outra. Tem o Pedro Bala, que é o chefe do grupo, ele tem entre uns 15 e uns 16 anos, depois ele acaba descobrindo que ele é filho de um grevista que morreu durante uma greve. O professor, que ama ler e desenhar e rouba alguns livros também para conseguir ler e bola uns planos muito mirabolantes para o grupo e que sempre dão certo. Também tem o Sem Pernas, que manca e depois acaba sendo um dos mais amargurados do grupo. O Pirulito, que sonha em ser padre. O Volta Seca, que é super fã do Lampião. E também o Gato, que é super vaidoso, procura estar sempre bem vestido, vive de dar alguns golpes em jogos e se envolve amorosamente com uma mulher mais velha. Mesmo com as personalidades bem diferentes e bem marcantes, o grupo é muito unido e tem uma ética muito forte entre si. Quando algum deles é pego pela polícia ou enviado para o reformatório, eles sempre dão um jeito de resgatar a pessoa. Eles são muito corajosos e não vivem uma vida de criança, eles vivem uma vida de homens crescidos. Porque eles fumam, bebem, se deitam com mulheres, roubam e aplicam alguns golpes. Em vários momentos, o Jorge Amado ele escancara a diferença entre as crianças que têm uma família, principalmente as crianças ricas, e essas crianças que não têm pai nem mãe e vivem de roubos. Com esse livro, o Jorge Amado se envolve em questões sociais e escancara a vida desses meninos, dando uns detalhes bem crus e duros, com umas partes bem chocantes e até um pouco pesadas. Ele também traz o linguajar desses garotos para o livro, o que contribui muito para a imersão na história. O Jorge Amado também consegue trazer à tona a complexidade da personalidade desses meninos, que têm uma vida muito dolorida, e evidencia o que a falta de um carinho faz na vida deles, principalmente o carinho materno, já que a maioria das mães deles morreram. Em muitos deles, essa falta de afeto gera um ódio muito grande, principalmente nos Sem Pernas, mas tem algumas pessoas que vão tentar se inserir ali nesse grupo deles e tentar ajudar, como é o caso do padre José Pedro e também da dona Ninha, que é a mãe de santo. Tem uma parte desse livro que eu achei a mais bonita e ao mesmo tempo a mais dolorosa, que é quando um desses meninos, o Sem Pernas, acaba sendo adotado meio que sem querer por uma família. E fica extremamente dividido entre ficar com aquela família ou com os Capitães da Areia, que gera uma dor muito grande nele. Na verdade, esse era um golpe frequente do Sem Pernas, que aparecia na casa de algumas famílias, pedindo um abrigo e um trabalho e dizendo que ele não queria viver de roubos, já que ele era órfão. Então ele passava uns dias com essa família, conquistava a confiança deles, localizava onde estavam os objetos de valor e passava todas as informações para os amigos Capitães de Areia, que então saqueavam a casa. Mas dessa vez as coisas não saem exatamente como ele estava planejando, porque sempre quando ele ia aplicar esse golpe, ele não era totalmente acolhido pelas famílias, ele ficava mais como um empregado, um menino para ir no mercado, um garoto de recados, nunca era plenamente acolhido. E por isso os roubos que ele fazia não davam nenhum remorso nele, porque ele tinha muito ódio dentro de si.
Esses golpes eram para ele como uma espécie de vingança contra os ricos e também uma vingança contra tudo que tinha acontecido com ele. Mas quando ele chega nessa casa da dona Esther e do marido dela, que são super ricos, já são velhinhos, as coisas não saem como ele planejou, porque eles querem ficar com o Sem Pernas. Eles realmente acolhem o Sem Pernas porque eles tinham perdido um filho. Então eles não tratam ele como um empregado, eles tratam ele realmente como um filho, dão um banho, penteiam, dão roupas e o mais importante, dão carinho, dão afeto. E o Sem Pernas meio que ele não sabe como reagir a isso. E isso gera um impasse muito grande dentro dele, porque ele passa a gostar desse amor que ele está recebendo, mas ele também não quer trair os Capitães de Areia. Então quando ele ganha um carinho ele chora, ele fica extremamente dolorido num dilema muito grande. E quando ele chora por ganhar carinho, ele chora pela emoção de estar ganhando algum afeto, mas ele também chora porque ele sabe que ele vai acabar escolhendo os Capitães de Areia e vai trair a confiança da Dona Esther. Isso gera dentro dele um impasse terrível, ele fica muito dolorido e depois disso, depois desse desfecho, ele acaba sendo um dos mais amargurados do grupo, fica extremamente violento e irritadiço. Também tem uma outra parte muito bonita, anterior a essa do Sem Pernas, que é a parte do carrossel, que mostra como aqueles meninos ainda são crianças, apesar dos roubos e da vida extremamente dura que eles levam. Mais ou menos depois da metade do livro, aparece mais uma personagem super importante, que é a Dora e o irmãozinho dela, que perdem os pais em um surto de varíola, e esse surto também é super importante para o desenvolvimento do livro. Ela acaba indo parar no trapiche dos Capitães de Areia, e a maioria dos meninos lá quer violar ela, porque ela é a única menina. Mas alguns dos Capitães de Areia, os que levaram ela para lá, proíbem que ela seja violada, até porque ela é uma criança. E isso também gera um impasse muito grande entre eles, que quase se matam nessa dúvida de violar a menina ou não. Eles decidem, então, depois de quase se matar, que eles vão respeitar a Dora, que acaba virando quase que uma mãe para eles e traz um carinho muito inocente e bonito para o ambiente do trapiche. Todos ali, com o passar do tempo, passam a gostar e admirar dela, que traz uma pureza e um carinho muito grande para o trapiche. Ela realmente acaba virando uma mãe para eles e também acaba se juntando aos assaltos que eles fazem. Então eles dizem que ela é tão valente quanto um menino. Esse é um livro que te rasga realmente, porque a gente acaba se afeiçoando por esses meninos que têm uma personalidade tão bem trabalhada pelo Jorge Amado. É um livro ao mesmo tempo muito bonito e muito triste, mas uma leitura incrível e que vale muito a pena, e que também evidencia as tensões sociais, principalmente as desigualdades de renda e de oportunidades. Além de evidenciar relações sociais, esse livro ele também pode ser um ponto de partida para a gente pensar sobre relações de poder, sobre a importância do acesso à educação, da diminuição das desigualdades sociais e, é claro, também pensar sobre o tema da adoção, que no Brasil ainda é muito lento e muito burocrático. Além de tudo isso, o Capitães da Areia também mostra a importância do carinho. Essa foi a primeira vez que eu li Jorge Amado e eu já estou muito ansioso para ler outras obras dele. Bem, esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado a talvez ler Capitães da Areia. E até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau!